bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica, ao conhecimento junto com a tradição, com a palavra de Deus e com o magistério. E a gente caminha junto como leigos, degustando da graça que Deus nos proporciona através da igreja, que é esse depósito da fé, é o ensinamento, é a caminhada. E hoje nós vamos ver mais um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que é o amparo, o mover que Deus nos dá para que a gente possa degustar da verdade, que a verdade sendo justa e verdadeira, como nos ensina o Catecismo. E vamos pegar o nosso catecismo hoje no parágrafo 1395, que está falando sobre amizade, que nós vamos falar sobre amizade aí mais uns 4, 5 parágrafos, né? Deixa eu só pegar aqui. Nós estamos hoje falando a amizade entre Cristo e o homem, tem mais um parágrafo, e depois tem mais uns 12 parágrafos ainda falando sobre amizade. Como é importante, né, irmãos, a gente viver essa graça da amizade, do amor, do relacionamento com Deus. E é justamente isso que nós vamos viver hoje, no parágrafo 1395. Esse relacionamento, essa amizade entre Cristo e o homem, que vai estar falando para nós no parágrafo 1395. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuro. Então assim, quando nós temos esse relacionamento com a Santa Eucaristia, que é a presença de Jesus, quem vive a Santa Missa sabe o que eu estou falando. Para você católico, apostólico, romano verdadeiro, que crê que é o corpo e é o sangue de Jesus, você vai compreender que quando você comunga, quando você sai da Santa Missa, você é um ostensório vivo, Jesus está dentro de você e você vai lutar para que ele permaneça. E até o outro domingo, até a próxima comunhão, que seja todos os dias tem, né? Se você deseja ter essa comunhão ardente todos os dias tem a Santa Missa, todos os dias tem a comunhão. Ela é uma graça muito grande, a presença de Jesus, é Ele vivo no meio de nós. Nós vamos ver isso. Quanto mais participamos da vida de Cristo e quanto mais progredimos em sua amizade, tanto mais difícil de Ele separar-nos pelo pecado mortal. Um testemunho que eu dei esses dias dizendo assim, tá? Eu estava muito para baixo, muito difícil. E eu falei assim, Senhor, eu não consigo te largar. Eu conseguia largar todas as coisas ao meu redor. Mas Jesus, quando Ele toma conta do nosso coração, não tem como, a gente não consegue ficar sem. E é este mover, quanto mais você se une a Cristo, você deseja ardentemente estar com Ele. E é esse desejo que o mundo não pode tirar, nada pode tirar, quando você deixa ser conduzido por esse amor, por essa unidade. Tanto mais difícil dele separar-nos pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada para perdoar os pecados mortais. Isso é o próprio do sacramento da reconciliação, da confissão. Então aqui, o sacramento da confissão que nos dá a graça de renunciarmos ao pecado mortal e sermos livres deste pecado mortal. Onde que é ali feito o que nós passamos pelo sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica no confessionário e nos perdoa. Mas quando nós rasgamos o coração verdadeiramente no confessionário, nós não entramos lá para falar a história da minha vida, nós estamos lá para falar, perdoa-me, Senhor, eu errei, eu pequei, eu cometi esse ato de pecado. Ah, não, eu cometi isso porque fulano fez. Não, eu errei, eu pequei, eu deixei o inimigo agir dentro do meu coração, eu deixei o inimigo usar aquela pessoa, mas eu errei, eu pequei e eu peço perdão pelos meus pecados. É este o verdadeiro pedir perdão no confessionário, é você rasgar o coração. Eu adulterei e eu não quero adulterar mais, eu fiz isso com a minha esposa, eu não quero mais fazer isso.
Ah, não, eu fiz isso porque é minha esposa. Não, não arranje desculpa, porque isso foi o que aconteceu no começo lá em Adão e Eva, né? Eu pequei porque a mulher me deu a maçã. Não, eu pequei porque eu quis, porque eu comi a maçã. Então, meu irmão, é assim, eu pequei, eu peço perdão, Senhor, porque eu me afastei de Ti, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero estar unido a Ti, eu quero ter a Tua amizade, eu quero caminhar contigo. Eu quero ser obediente, eu quero largar o pecado, renuncio o pecado e me uno com a Tua graça. Olha a diferença, né, irmão? A Eucaristia não está destinada para perdoar os pecados mortais, isso é próprio do sacramento da reconciliação. É o próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da igreja. Então, se eu estou vivendo a graça do batismo, eu estou vivendo a graça da Eucaristia, da crisma, da unidade, dos sacramentos, do matrimônio, eu estou vivendo a graça plena, eu estou comungando Jesus. Nós não podemos, irmãos, confundir. Às vezes a pessoa pega e entra na fila da comunhão, ela fez a primeira Eucaristia, fez a crisma, mas ela não casou na igreja e ela está amigada. Não pode comungar, não pode comungar. Você tem que estar plena com o que o direcionamento da igreja, que é o próprio Cristo, que ele é a cabeça. Você está vivendo um adultério, porque você está tendo um relacionamento fora do casamento. E isso não pode. Então, assim, essa comunhão plena é você caminhar, saber a verdade. Ah, mas eu tenho que fazer a catequese, eu tenho que viver ali 1 ano na catequese. Você que já é adulto, né? Que a criança vive ali 3 anos. Para a Eucaristia, bem ciente, né? Depois vem a crisma. Ah, mas eu tenho que fazer... Irmão, é uma caminhada com o Senhor. Não tenha pressa de amar a Deus. Ame Ele continuamente, todos os dias. Eu tenho que fazer o curso de noivo. Faça. Não tenha pressa, fala, já começa dentro do teu coração, Senhor, eu quero fazer, eu quero caminhar contigo, eu quero ir lá, viver os momentos, não vou faltar, dá-me a fortaleza. Pede, irmão, para viver essa graça. O que acontece é as pessoas já começam a murmurar, a reclamar, não quer ir para perto de Deus, não quer viver a graça. Então, se eu quero viver a graça, já acalma o teu coração. Vamos rezar esse momento agora e pedir isso quando nós terminarmos aqui. Pega a sua palavra para a gente finalizar essa amizade do Cristo com o homem, este relacionamento perfeito e pleno, junto com a comunhão com a igreja, que é viver os sacramentos. Pega a tua palavra em João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, não é fazer isso em memória de mim. Não é fazer isso, comer um pão como se come um pão de qualquer jeito. Não é comer um vinho como se come um vinho de qualquer jeito. Senão não tem sentido. Para que fazer isso? Para que se reunir para comer um pão e um vinho de qualquer jeito? É o corpo, é o sangue. Que nós possamos entender. Jesus está dizendo, é o meu corpo, é o meu sangue. Quer permanecer em Jesus? Quer ter essa amizade plena? Comungue Jesus na Eucaristia. Comungue Jesus vivo no meio de nós. Ele se doou para que a gente possa ter a vida eterna, para que nós possamos viver esse momento de comungá-lo, de viver a graça, na paz, na comunhão eucarística, na graça, sem pecado mortal, confessando, comungando, vivendo a amizade com Cristo. É isso que você vive na Igreja Católica. Não vai na cabeça dos outros que dizem assim, ah não, ali não é o corpo e o sangue de Jesus. É, meu irmão. Senão não teria sentido você se reunir lá num culto para você comer um pão e vinho. Que sentido tem? Se Jesus disse que é o corpo e é o sangue dele, agora eu vou lá e vou pegar e vou comer um pão e um vinho dizendo que isso aqui não tem nada a ver. Meu irmão, é a palavra dele, é a vida que Jesus deixou para nós, é a comunhão com Cristo, é a comunhão com a igreja, é os sacramentos. Há 2025 anos, não é em 100 anos que vem se dizendo uma falsa verdade. Acredite, está aqui, é a palavra de Deus. Diz aqui depois, no versículo 60, muitos dos seus discípulos ouvindo o que disseram, isto é muito duro, quem pode admitir isso? E abandonaram Jesus. Quantos não abandonam
porque quer ter uma vida mais fácil, né? Casar 10 vezes, não preciso confessar, não preciso lutar, né? Ah, não, lá na igreja lá que eu vou, lá na igreja não, na denominação que eu vou, você não precisa fazer curso de pais e padrinhos, você não precisa fazer curso de noivo. Ah, não, você só separou é só no cartório, né? Que aqui usam aquela palavra, né, de que Deus uniu, o homem não separe, mas a verdade é que lá fala sobre Pedro, né? A igreja, a confissão. O que unia aqui na terra será unido no céu não é a mesma verdade que está lá, que leem e degustam de outra forma a palavra. Por isso que é importante ouvir o padre Robin falar para nós, tomemos cuidado quando você interpreta a palavra sozinho, né? Porque, não, eu fiz uma teologia da prosperidade e eu interpreto desse jeito. Opa, peraí. Nós interpretamos junto com a igreja, nós caminhamos junto com os sacerdotes, junto com o magistério, junto com a tradição, junto com os ensinamentos. É uma unidade, um só coração, um só espírito. É esta a verdade que vem de Cristo. Não é a verdade da minha interpretação, do meu jeito, e acabou. Aquela aluna lá, que eu já vi alguém dizendo assim, irmão, só para a gente finalizar, que aquilo que ligares na terra será desligado no céu, ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu, falam que é o casamento, né? No civil. Não tem nada a ver isso. É a confissão. O contexto vai levar você lá para perdão dos pecados. Então não é o casamento. E tem muitas pessoas que usam isso, né? Sem discernimento, sem entendimento, sem a unidade. O que é discernimento e entendimento? Não é o meu. É o que diz aqui o catecismo. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz o magistério. Por isso é tradição que traz para nós o magistério, a palavra de Deus, caminhando junto. E nós leigos temos tudo isso aqui no catecismo, caminhando junto com a igreja. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o coração de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.